O senador Flávio Bolsonaro disse publicamente, fez uma declaração dizendo que, olha, a Michele Bolsonaro daria sim uma boa vice-presidente na chapa, uma eventual chapa apoiada pelo Jair Bolsonaro, né? Isso foi publicado, foi entendido num primeiro momento como um apoio do Flávio Bolsonaro à sua madrasta, Michele Bolsonaro, para uma eventual vaga na chapa como vice-presidente. E foi um pouco surpreendente, porque todo mundo sabe que os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro são contra esse ingresso da Michele Bolsonaro na política, assim como também é contra o próprio Jair Bolsonaro. Mas o que estaria por trás dessa declaração do Flávio Bolsonaro, segundo aliados do PL? O que ele estaria, na verdade, querendo dizer não é que ele estaria apoiando a Michele Bolsonaro para ser candidata a vice. Ele estaria, digamos assim, desapoiando a Michele Bolsonaro para ser candidata a presidente. Então, esse seria o real significado da mensagem do senador Flávio Bolsonaro, né? Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro dizem que ele dá pulos toda vez que alguém sugere ou passa perto desse assunto de Michele Bolsonaro candidata a presidente. Isso não agrada nem um pouco o clã Bolsonaro. O grande racha que houve na família Bolsonaro quando a primeira mulher do ex-presidente quis se candidatar lá no Rio. Por conta disso, o Bolsonaro quis impedir, não aceitou, e fez o filho dele, Carlos, candidato a vereador para impedir a candidatura da ex-mulher. E os outros dois filhos ficaram a favor da ex-mulher contra o Bolsonaro. Foi um grande racha na família essa história. A partir dali, ficou mais ou menos pactuado que, olha, política é entre nós aqui, não vamos colocar mais ninguém. Mas, porém, contudo, todavia, apareceu a Michele e eles estão com um problema. Bolsonaro tem grandes possibilidades de se tornar inelegível. 2, nenhum dos filhos tem condição de sair candidato e se eleger a um cargo majoritário, ao cargo prefeito, governador, presidente, não estão na avaliação deles. E 3, no Rio de Janeiro, e é essa informação que eu quero dar, eu estive conversando com um político muito importante lá no Rio, no meio dos aliados do PL, do bolsonarismo, etc., no Rio de Janeiro, eles estão apaixonados pela Michele e estão começando a encomendar pesquisas para saber se a Michele daria uma boa candidata a prefeito. Se for candidata, tem gente aqui que gosta de gritar muito. Ele dá os pitacos nos amigos lá, os pitos. Se for candidata a prefeito... Pode deixar, Thales, a gente está te ouvindo, fica tranquilo, vai com a tua apuração aí. Se for candidata a prefeita, será uma bomba na família Bolsonaro. Quer dizer, se sair essa pesquisa, mesmo que não seja candidata a prefeito, sair essa pesquisa dizendo, olha, a Michele é o melhor nome, aí vai ser uma grande pressão em torno da família, sem nenhum deles ter condição de sair ele próprio candidato. De fato, Cristiano Zanin, o ex-advogado do presidente Lula, é o favorito e ele já tem falado como um ministro anunciado, né, como se fosse um ministro anunciado, dá isso por fato consumado, mas ainda há muitas resistências ao nome dele, principalmente no entorno do Lula e principalmente no meio jurídico. No entorno do Lula, a questão, evidentemente, não é pelo fato de ele ter sido advogado do Lula e, portanto, suscitar com isso suspeitas ou receios de impedimentos em futuros julgamentos. O fato é que ele é tido principalmente por gente da velha guarda do Lula, essas pessoas
que gozam de mais intimidade com o presidente, como uma pessoa de direita, uma pessoa conservadora e uma pessoa, no mínimo, que ninguém sabe o que pensa, o candidato esfinge, como eles falam, né? Esse é o foco da resistência dessas pessoas que têm em torno do presidente Lula. A presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, é a que menos oferece resistência, mas ela tende sempre a estar muito alinhada com o presidente Lula, né, Fabíola? Então, essa é a situação dentro do entorno jurídico. Só que agora tem um detalhe: amanhã é aniversário de 75 anos do ex-ministro, agora ex-ministro do STF, o Ricardo Lewandowski, que, como todo mundo sabe, foi indicado pelo então presidente Lula, não é lá no segundo mandato dele, ou no primeiro, alguém me lembra aqui qual foi, mas ele foi uma indicação do Lula, e tem toda uma relação familiar lá, ele é também do ABC, como o presidente Lula é, os dois têm grande intimidade, e eles têm, Fabíola, um compromisso, o compromisso de que, firmado entre Lewandowski e Lula, de que o presidente Lula ouviria o ministro Lewandowski antes de fazer a sua escolha, porque a escolha é para o sucessor do Lewandowski, né? Então, existe esse compromisso entre o presidente Lula e o Lewandowski. Você será ouvido. Essa conversa decisiva está para acontecer há muito tempo e já foi adiada várias vezes, mas todo mundo aguarda agora que ela aconteça amanhã, justamente porque amanhã é o aniversário do ministro Lewandowski, agora ex-ministro, e o presidente Lula, no mínimo, irá dar um telefonema para ele, que os dois são muito próximos, como a gente falou aqui. Então, essa conversa sobre o candidato do ex-ministro Lewandowski, que é o jurista Manuel Carlos, essa conversa decisiva, deve acontecer amanhã. O jurista Manuel Carlos foi assessor do ministro Lewandowski por muito tempo, foi secretário-geral também do STF e é o nome preferido do Ricardo Lewandowski até agora. E os dois, Lewandowski e Lula, costumam ter conversas muito francas, Fabíola. Lá não tem muito entre os dois essa história de fica aqui, um dizendo minhas palavras, outro responde com minhas palavras. É uma conversa de duas pessoas íntimas, evidentemente, com o respeito devido, né? Mas são íntimos, eles vão ter uma conversa muito clara, segundo dizem fontes dos dois lados. A conversa não é cifrada, será clara. Portanto, amanhã a gente vai ter uma boa indicação se o jurista Manuel Carlos ainda tem alguma chance, o preferido do Lewandowski, ou se o presidente Lula está mesmo decidido a indicar e bancar as resistências que existem, inclusive no Senado, onde o senador Davi Alcolumbre já disse que vai dificultar essa sabatina do futuro ou do indicado do presidente Lula, caso seja mesmo o Cristiano Zanin. Então, vamos ver, através dessa conversa, se o Lula está mesmo decidido a indicar um candidato que, para muita gente, é hoje um candidato de um homem só, ou seja, do presidente Lula. Uau.